Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está assistindo a mais um vídeo da playlist sobre psicologia social experimental. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu já aproveito para te lembrar que essa série de vídeos ela é pensada principalmente para quem está cursando a disciplina de Psicologia Social 1, mas o conteúdo que a gente vai explorar aqui, ele não se limita ao currículo da graduação. Tudo que a gente vai conversar nesse vídeo toca em questões centrais da psicologia como um todo. Comportamento, os vínculos, os grupos, a moralidade, a omissão, o poder, a responsabilidade. E hoje o tema é comportamento em contexto, influência, grupo e responsabilidade na psicologia social. E essa não é uma aula com respostas fáceis. Na verdade, ela começa com uma pergunta que atravessa toda a história da psicologia social e também os dilemas do nosso tempo. Por que pessoas boas fazem coisas ruins? Ou deixam de fazer coisas boas? A partir dessa pergunta, a gente vai percorrer experimentos clássicos e conceitos chaves, como a conformidade, a obediência, a desindividualização, efeito espectador, estereótipos, preconceito, persuasão, mudança de atitude. Tudo isso com o objetivo de entender como o contexto social influencia o que a gente pensa, o que a gente sente e principalmente o que a gente faz. Então prepara um caderno, um fone bom e vamos nessa, porque essa aula vai te dar a base conceitual e ética para pensar com mais profundidade o comportamento humano em sociedade. Vamos lá? Antes da gente mergulhar no conteúdo, só uma apresentaçãozinha rápida. Eu sou Lídia, sou psicóloga, sou professora universitária, também sou pesquisadora e eu sigo por aqui nessa playlist propondo reflexões a partir da psicologia social com um olhar voltado para os atravessamentos entre sujeito e contexto. Se você já assistiu à aula anterior, sabe que a ideia aqui não é só explicar conceitos, mas criar um espaço de escuta, crítica, um espaço acessível, comprometido com a realidade. E como da outra vez, você vai me ouvir, mas não vai me ver em vídeo. Isso é intencional, para que você possa focar melhor nos conteúdos que são nos slides. Então, se organiza do jeito que for mais confortável, pausando, anotando, voltando se precisar. Vamos juntos, vamos juntas construir mais uma etapa desse percurso. Para organizar nossa caminhada de hoje, aqui vão 3 objetivos que vão guiar o que a gente vai discutir ao longo da aula. A ideia é que ao final do vídeo você consiga entender como o comportamento das pessoas pode ser influenciado por grupos, por normas sociais e por figuras de autoridade, conhecer alguns dos principais experimentos da psicologia social que mostram como essas influências acontecem na prática e, principalmente, refletir sobre o que tudo isso significa no mundo real, nas relações, nas instituições, na forma como a gente age, se cala ou se posiciona. Então, se você já se perguntou por que tanta gente se omite diante de uma injustiça, ou porque às vezes a gente segue o grupo mesmo sabendo que está errado, essa aula é para isso. É para a gente pensar junto com exemplos, teoria e um pouco de desconforto também, porque é aí que a reflexão acontece de verdade. Então agora eu quero te convidar a mudar um pouco o foco da pergunta. Muita gente, quando pensa em comportamento, parte da ideia de que ele é algo individual, que vem de dentro da pessoa, como se cada um agisse sempre com base apenas nas próprias vontades, nos próprios valores, nas próprias intenções. Mas a psicologia social, ela mostra pra gente que essa é só uma parte da história. O nosso comportamento é construído em relação com o outro, em relação com o ambiente, com o grupo, com as normas, com os papéis que a gente assume, com as expectativas que recaem sobre nós. Ou seja, o sujeito nunca está só. Mesmo quando está sozinho, ele carrega o social nas crenças, nos afetos, nos julgamentos, nas decisões. Essa ideia é o ponto de partida da aula de hoje. A gente vai olhar para o comportamento humano como algo que acontece sempre em contexto. E mais do que isso, vamos pensar como esse contexto nos atravessa, às vezes influenciando, às vezes moldando e às vezes silenciando o que a gente gostaria de fazer. O nosso foco aqui é entender como o comportamento humano é moldado pelas relações sociais.
Isso inclui a presença de outras pessoas, os grupos dos quais fazemos parte, as normas que circulam, os papéis que assumimos e até a autoridade que nos observa ou nos dá uma ordem. Tudo isso compõe um contexto e é dentro dele que o comportamento ganha forma. E aqui vale uma virada importante. A psicologia social não estuda só o que as pessoas fazem, mas por que fazem, especialmente quando estão em grupo, sob pressão, diante de figuras de poder ou em situações em que precisam tomar uma decisão rápida. A gente vai ver, por exemplo, que seguir o grupo, obedecer ordens, se omitir ou mudar de opinião, nem sempre é sinal de fraqueza ou falta de caráter. Muitas vezes é resultado direto do contexto em que a pessoa está inserida. Ao longo da aula, vamos passar por conceitos e experimentos que mostram justamente isso. Como a influência social pode organizar e às vezes até distorcer a forma como pensamos, sentimos e agimos. E o mais importante, a gente não vai olhar para isso só para ter um olhar de curiosidade, ou curiosidade científica, ou qualquer tipo de coisa assim. Nós vamos pensar quais são as implicações éticas, políticas e sociais desse conhecimento. Porque entender o comportamento, entender como ele é influenciado, também é uma forma de pensar como resistir, como agir de forma mais consciente, como não naturalizar certas condutas coletivas. Então, com essa pergunta, por que pessoas boas podem fazer coisas ruins ou deixar de fazer coisas boas? É essa pergunta que vai atravessar toda a nossa aula. Ela pode parecer simples, mas se a gente olhar com atenção, percebe que ela desafia muitas das explicações mais comuns sobre o comportamento humano. Porque, vamos ser sinceros, é muito fácil dizer que alguém fez algo ruim porque é má pessoa, ou que não ajudou porque é fria ou sem empatia. Mas a psicologia social vai na contramão dessa lógica. Ela mostra que, com alguma frequência, pessoas bem intencionadas, éticas, cuidadosas, também se omitem, se calam, se conformam ou até participam de situações que causam sofrimento. Então a pergunta não é só quem a pessoa é, mas em que contexto ela está, que papéis ela assume, que normas estão em jogo, que autoridade está por perto, quem mais está olhando ou se calando. A gente vai ver que seguir o grupo, obedecer ordens, não agir, repetir preconceitos ou mudar de ideia, mesmo sem perceber, são comportamentos sociais e que muitas vezes são incentivados, validados ou até esperados pelo ambiente em que a gente está inserido. A aula de hoje é justamente para isso, abrir o olhar para os mecanismos que fazem com que pessoas comuns façam escolhas que, isoladamente, talvez nunca fariam. E mais do que entender o que está por trás dessas escolhas, a gente também vai pensar que tipo de responsabilidade isso nos dá, como sujeitos, como profissionais e como parte da coletividade. É importante a gente reforçar essa pergunta de base. Afinal, o que estuda a psicologia social? De modo geral, a psicologia social é o campo da psicologia que investiga como o comportamento humano é influenciado pelo contexto social. Isso inclui a presença de outras pessoas, mesmo que seja só imaginada, os grupos aos quais pertencemos, as normas sociais que regulam nosso dia a dia, as autoridades que reconhecemos e os papéis que desempenham em diferentes espaços. Ou seja, a psicologia social olha para aquilo que nos atravessa nas relações. Ela tenta entender como pensamos, sentimos, agimos em situações em que estamos com outras pessoas, ou em que somos afetados pelas expectativas e regras que vêm de fora. E é importante dizer que ela não está preocupada só com o indivíduo isolado, nem com o grupo em abstrato. Ela quer entender como essas dimensões se encontram, se tensionam, se afetam mutuamente. A pergunta principal da psicologia social não é só por que alguém fez isso, mas o que, no contexto, tornou esse comportamento possível, esperado ou legítimo. E é com esse olhar que a gente vai seguir a aula de hoje. Agora que a gente já tem o ponto de partida mais claro, deixa eu te mostrar por onde vamos passar ao longo dessa aula. A gente vai percorrer 6 grandes temas,
todos eles conectados com a pergunta que está lá no começo. O que leva pessoas comuns a agir, se omitir ou mudar de atitude diante do grupo, da autoridade ou da norma? Olha só, a gente começa com a conformidade, para entender por que seguimos o grupo, mesmo quando sabemos que ele está errado. Depois vamos falar de obediência, com o experimento de Milgram, que mostra como a autoridade pode calar o julgamento ético. Em seguida, vamos entrar no papel dos grupos e da desindividualização, com o experimento de Zimbardo, para pensar como o contexto e os papéis sociais moldam nossas condutas. Vamos falar também sobre o efeito espectador e a responsabilidade social a partir do caso de Kiri Genovese, para pensar por que, diante de uma injustiça, tanta gente se cala. Depois vamos discutir estereótipos, preconceito e discriminação, entendendo como esses processos se formam, se mantêm e como podem ser combatidos. E por fim, a gente fecha com o tema da persuasão e mudança de atitudes, para entender como nossas opiniões podem ser influenciadas e como isso aparece na mídia, na política, na publicidade e até nas redes sociais. Esses temas não estão soltos, eles se conectam, se atravessam e ajudam a construir uma visão mais crítica e mais cuidadosa sobre o comportamento humano em sociedade. Então se prepara, vem muita coisa pela frente e muita coisa que provavelmente vai mexer com você. Vamos começar então com o nosso primeiro tema da aula, conformidade e influência social. Esse é um dos temas mais clássicos da psicologia social e não é por acaso, porque ele toca em algo que a gente vive o tempo todo, mesmo sem perceber. A força que o grupo tem sobre as nossas decisões, opiniões e comportamentos. Mesmo quando a gente pensa que está fazendo uma escolha por conta própria, muitas vezes o que está em jogo é a presença real ou imaginada de outras pessoas. O olhar do outro, a expectativa do grupo, a sensação de pertencimento ou o medo de ser rejeitado. Ao longo dessa sessão, a gente vai entender o que é a conformidade, como ela funciona, quais os tipos de influência social envolvidos, e vamos analisar um dos experimentos mais conhecidos da área, o de Solomon Asch, que mostra exatamente como o desejo de pertencimento pode nos levar a concordar com algo que sabemos que está errado. E claro, tudo isso não é para pensar só no outro, mas para olhar para a gente também. Será que a gente já se conformou mais do que gostaria? Vamos ver isso juntos nos próximos slides. Antes da gente entrar nos experimentos, é importante deixar claro o que a gente está chamando aqui de influência social e de conformidade. Influência social é um conceito amplo. Ele se refere a qualquer mudança no comportamento, nas atitudes ou nas crenças de uma pessoa provocada pela presença real, imaginada ou simbólica de outras pessoas. Ou seja, não precisa ter alguém dando uma ordem ou pressionando de forma direta. Às vezes, só o fato de estarmos em um grupo já é suficiente para mudar nossa forma de pensar ou agir. Já a conformidade é um tipo específico de influência social. Ela acontece quando a pessoa ajusta seu comportamento ou opinião para se alinhar ao grupo, mesmo sem acreditar plenamente no que está fazendo. Essa mudança pode acontecer por dois motivos principais. Por influência normativa, quando a pessoa sabe que o grupo está errado, mas prefere se ajustar para evitar conflito ou rejeição, ou por influência informativa, quando a pessoa realmente passa a acreditar que o grupo deve estar certo, especialmente em situações de dúvida ou ambiguidade. O mais interessante é que conformar-se não significa falta de opinião ou personalidade fraca. Muitas vezes é uma estratégia de pertencimento, uma forma de manter a harmonia ou evitar o desconforto social. E é sobre isso que a gente vai falar agora com mais profundidade, olhando para um dos estudos mais famosos da psicologia social, o experimento de Solomon Asch. Esse experimento, além de muito conhecido, ele é também desconcertante. O psicólogo Solomon Asch, em 1951, queria investigar uma pergunta simples. Será que as pessoas concordam com o grupo mesmo quando sabem que o grupo está errado? Para isso, ele criou uma situação experimental bem objetiva.
Os participantes tinham que comparar o comprimento de linhas, uma tarefa visual simples, com uma resposta certa bastante evidente. O detalhe é que a maioria dos participantes na sala era, na verdade, cúmplice do experimento. Eles combinavam de dar respostas erradas de propósito, e a pessoa que estava sendo testada era colocada nessa situação, ouvindo um por um repetir a mesma resposta errada. O que Ash queria era compreender, ele queria ver se a pessoa vai confiar na própria percepção ou não. Ou será que ela vai se alinhar ao grupo, mesmo sabendo que a resposta está errada? O resultado foi surpreendente. Cerca de 1 em cada 3 participantes se conformou pelo menos uma vez com um erro do grupo. E muitos deles depois relataram que sabiam que a resposta estava errada, mas não queriam parecer estranhos, burros ou do contra. Esse estudo ilustra perfeitamente o que a gente acabou de ver sobre influência normativa. A pessoa não muda de opinião porque concorda, ela muda para evitar o desconforto de destoar. E o mais importante é que Ash mostrou que isso acontece mesmo em tarefas simples. Agora imagine o que pode acontecer quando o assunto envolve moral, política, justiça, identidade. Esse é o tipo de experimento que abre espaço para a gente pensar quantas vezes a gente age diferente do que acredita só para se ajustar ao grupo. E é exatamente essa reflexão que vem no próximo slide. Você já se conformou alguma vez? Já se pegou concordando com algo só para evitar um desconforto? Ficou em silêncio numa roda de conversa porque todo mundo parecia pensar diferente de você? Ou foi junto com o grupo, mesmo sabendo que aquela escolha não fazia sentido? Se sim, você não está sozinho, você não está sozinha. Isso acontece com frequência. E não porque as pessoas não têm personalidade, mas porque pertencer é uma necessidade humana forte. A gente aprende desde muito cedo que ir contra o grupo pode ter um custo, ser excluído, julgado, mal interpretado. E o que a psicologia social nos mostra é que esses pequenos atos de conformidade não são exceções, eles são parte do nosso funcionamento social. Mas o ponto aqui não é só identificar que isso acontece, é começar a reconhecer quando e por que isso acontece. Quando vale o ajuste? Quando vale a resistência? Essa é uma chave importante para quem quer pensar criticamente sobre o próprio comportamento. E claro, sobre os comportamentos que observa em grupo, em instituições, nas redes, na vida pública. Conformar-se pode parecer seguro, mas também pode ser uma forma de abrir mão da própria posição. E o que a gente quer aqui é justamente abrir espaço para pensar com mais consciência, mais presença e mais responsabilidade. Agora a gente entra em outro tema fundamental da psicologia social, a obediência à autoridade. Se antes falamos sobre seguir o grupo para se ajustar, aqui a gente vai olhar para situações em que a ação é guiada por uma ordem direta, vinda de alguém que ocupa uma posição de autoridade. E essa é uma questão delicada, porque muitas vezes as pessoas obedecem não por concordar, mas porque sentem que devem obedecer, ou porque foram ensinadas a não questionar, ou porque temem punições, julgamentos, ou simplesmente acham que não têm escolha. E aí a pergunta muda um pouco. Até onde vai a nossa obediência? Em que momento a autoridade deixa de ser referência e passa a ser um risco ético? A gente vai discutir isso com base em um experimento que ficou conhecido no mundo inteiro, o de Stanley Milgram, na década de 60, e que revelou até que ponto pessoas comuns podem obedecer ordens mesmo quando isso significa causar sofrimento ao outro. Mas antes de olhar para o experimento, vamos entender melhor o que a psicologia social define como obediência à autoridade. Quando falamos em obediência, estamos nos referindo a um tipo específico de influência social. Diferente da conformidade, que é mais sutil e acontece por pressão do grupo, a obediência envolve uma ordem direta vinda de alguém percebido como autoridade. Na psicologia social, obediência é definida como a tendência de agir em resposta a um comando, mesmo que isso vá contra nossa vontade, nossa opinião
ou até mesmo nossos valores. E essa figura de autoridade pode aparecer de várias formas. Uma pessoa em posição hierárquica, como um chefe, um professor, alguém com poder simbólico, como um cientista ou policial, ou até instituições que representam normas, leis ou regras morais. Obedecer, em muitos contextos, é visto como algo positivo, sinal de respeito, disciplina, cooperação. Mas a psicologia social levanta uma questão essencial. O que acontece quando essa obediência entra em conflito com a nossa ética pessoal? É aí que as coisas ficam mais complicadas. Porque muitas vezes a autoridade tem tanto peso que a gente deixa de se perguntar se o que está sendo pedido é justo, necessário ou correto. Nos próximos minutos a gente vai ver como isso se expressa na prática e o que o experimento de Milgram revelou sobre isso. Esse é, sem dúvida, um dos experimentos mais impactantes da história da psicologia social e até hoje gera debates éticos, políticos bem intensos. O Milgram, ele conduziu um estudo logo após o julgamento do Adolf Eichmann, que foi um dos responsáveis pela logística do Holocausto. O mundo inteiro estava tentando entender como que pessoas comuns puderam participar de crimes tão cruéis. Elas eram pessoas monstruosas ou estavam apenas obedecendo ordens? E foi com essa pergunta que o Milgram decidiu criar uma situação experimental. No experimento, os participantes achavam que estavam participando de uma pesquisa sobre aprendizagem. Eles deveriam aplicar choques elétricos em outras pessoas, que na verdade eram atores, sempre que ela errasse uma resposta. A cada erro, o choque aumentava de intensidade. E tinha uma figura muito importante nessa cena, que era um pesquisador com jaleco branco, uma postura firme, que dizia frases como: o experimento exige que você continue. Mesmo ouvindo gritos, protestos e, em certo ponto, o silêncio da vítima, 65% dos participantes obedeceram até o nível máximo de choque. O que esse experimento mostra? Bom, esse experimento é assustador e, ao mesmo tempo, ele é muito revelador. Pessoas comuns, sem traços de crueldade ou histórico de violência, podem causar sofrimento real ao outro, se acreditam que estão apenas cumprindo ordens. E mais, o fato de estar em um ambiente formal, com um pesquisador que parecia legítimo, fazia com que se sentissem menos responsáveis pelo que estavam fazendo. O foco do próximo slide é justamente isso. O que está em jogo quando obedecemos? O experimento do Milgram, ele não mostrou apenas que as pessoas obedecem. Ele revelou como o contexto e a figura da autoridade criam um ambiente em que o julgamento individual pode ser silenciado. E aqui vale a gente destacar alguns mecanismos muito importantes que explicam por que isso acontece. Primeiro, o que o Milgram chama de delegação de responsabilidade. A pessoa obedece porque acredita que a responsabilidade não é dela. Ela pensa: se der errado, a culpa não é minha, é do pesquisador, é da instituição. Depois tem o gradualismo da violência. Os choques iam aumentando devagar, de forma quase imperceptível. E isso fazia com que cada etapa parecesse pequena, até que o participante chegava num ponto extremo, sem perceber que tinha cruzado vários limites antes. E também a proximidade da autoridade e a distância da vítima. O pesquisador estava ali, firme, dizendo para continuar. A vítima, por outro lado, estava numa sala separada, invisível, o que facilitava desligar o afeto, ignorar a empatia, seguir em frente. Esses fatores criam o que a gente poderia chamar de ambiente permissivo para a obediência. E o mais importante, esse ambiente não exige maldade nem frieza, exige apenas que a pessoa esteja num contexto que legitima a submissão. Por isso, o experimento de Milgram nos ajuda a pensar em muitas situações da vida real. Em instituições que normalizam abusos, em hierarquias que impedem o questionamento, ou em culturas em que cumprir ordens é mais valorizado do que assumir responsabilidade ética. A grande pergunta que fica é: até onde a gente vai por obediência? E quando é que obedecer deixa de ser lealdade e passa a ser cumplicidade? Essa é uma reflexão fundamental, especialmente para quem trabalha em contextos institucionais, educativos, jurídicos ou de cuidado. Porque às vezes o que está em jogo não é o que a pessoa quer fazer, mas o que ela se sente autorizada ou obrigada a fazer.
Se até agora a gente falou sobre seguir o grupo e obedecer a uma autoridade, agora a gente vai dar um passo além e pensar sobre o que acontece com a nossa responsabilidade e com o nosso senso de identidade quando estamos imersos em um grupo. Essa é uma das partes mais provocantes da psicologia social, porque às vezes o problema não é exatamente o grupo em si nem a autoridade. O que está em jogo é o papel que nos é atribuído naquele grupo e a forma como a gente começa a agir a partir dele. A gente vai discutir aqui alguns conceitos que ajudam a entender esse processo. Papel social, identidade grupal, coesão, desindividualização e também a dissonância cognitiva, que aparece quando o que a gente faz entra em conflito com o que a gente acredita. Tudo isso vai nos ajudar a pensar o que aconteceu no experimento da prisão de Stanford, conduzido por Philip Zimbardo. Um estudo que mostra de forma quase assustadora como o contexto e os papéis que assumimos podem legitimar comportamentos que, em outras situações, pareciam inaceitáveis. Essa parte da aula é um convite para a gente pensar: será que somos mesmos sempre os mesmos? Ou será que certos papéis, em certos grupos, com certas permissões, ativam em nós versões que nem sabíamos que existiam? Vamos seguir com calma, com atenção, porque esse tema mexe e é para mexer mesmo. Para começar essa sessão, vamos entender alguns conceitos chaves que ajudam a explicar como o grupo influencia o nosso jeito de agir. O primeiro é o papel social. Na psicologia social, o papel social é o conjunto de expectativas e normas que existe em torno de uma posição que a gente ocupa dentro de um grupo ou instituição. Por exemplo, quando alguém assume o papel de professora, estudante, líder de equipe, policial, mãe, junto com esse título, vem também regras mais ou menos explícitas sobre o que se espera dessa pessoa. E essas expectativas, mesmo quando não estão ditas, moldam o comportamento. Às vezes a gente se pega fazendo algo e, se for parar para pensar, nem sabe direito se foi uma escolha nossa ou uma resposta automática até o papel que estava sendo exigido. Outro conceito importante aqui é de identidade grupal. A teoria da identidade social, proposta pelo Henri Tajfel, mostra que uma parte da nossa identidade é construída a partir dos grupos aos quais pertencemos, e mais, que a gente tende a valorizar o grupo do qual faz parte, o nós, e a desvalorizar os que estão de fora, o eles. Isso gera coesão, ou seja, uma sensação de união, de lealdade ao grupo. E quanto maior a coesão, maior a chance de conformidade interna e de comportamento em bloco. Agora, junta isso tudo com um contexto em que há pouca crítica, pouca reflexão e uma cultura de seguir o que está sendo validado ali dentro. E é aí que entra o conceito que a gente vai ver a seguir: desindividualização. Mas antes de continuar, vale guardar essa ideia. Que papel você está ocupando? O que o grupo espera de você nesse papel? E até onde você está sendo você mesmo ou você mesma, ou alguém que o grupo construiu? Agora a gente vai entrar em um conceito que é delicado, mas muito importante, que é a desindividualização. A desindividualização acontece quando, ao estar em um grupo, a pessoa começa a se sentir menos responsável pelas próprias ações, como se estivesse diluída na coletividade. É como se o eu fosse substituído pelo nós, e com isso certos limites pessoais ficassem suspensos. Esse fenômeno é muito comum em contextos onde há forte coesão grupal, as ações são compartilhadas e há pouca responsabilização individual. O sujeito ele se sente parte de algo maior e, ao mesmo tempo, menos visível, menos vulnerável, menos responsabilizado. Erikson explica que essa sensação pode levar a comportamentos que a pessoa isoladamente não adotaria. Porque quando ninguém olha diretamente para você, quando você está entre muitos, fica mais fácil romper com valores internos. Ou mesmo agir por impulso, sem pensar. A desindividualização não é necessariamente algo ruim, mas ela é perigosa quando suspende o senso crítico, ético e emocional. E é justamente esse tipo de processo que a gente vê no experimento da prisão de Stanford,
que vem no próximo slide. Ali, os papéis sociais, o ambiente e a ausência de responsabilização criaram um cenário perfeito para que pessoas comuns agissem de forma violenta, autoritária ou completamente passiva, sem que ninguém tenha dito diretamente o que fazer. Então, a pergunta que fica aqui é: o que acontece com o nosso julgamento quando a gente se sente parte de um grupo, mas deixa de se sentir responsável por si? Esse é um dos experimentos mais emblemáticos da psicologia social e também um dos mais polêmicos, o experimento da prisão de Stanford, que foi conduzido pelo Philip Zimbardo em 1971. O Zimbardo queria investigar como os papéis sociais e o contexto poderiam influenciar o comportamento. Para isso, ele montou uma prisão simulada no porão da universidade e recrutou voluntários, todos os estudantes comuns, sem histórico de agressividade. Metade foi designada como guardas, a outra metade como prisioneiros. O ambiente era cuidadosamente montado para parecer uma prisão real. Uniformes, regras, cela, isolamento. O experimento poderia durar 2 semanas, mas foi interrompido em menos de 6 dias. Por quê? Porque os guardas começaram a adotar comportamentos autoritários, humilhantes e até cruéis. E os prisioneiros, por outro lado, começaram a apresentar sinais de apatia, estresse e submissão extrema. O mais assustador é que ninguém mandou os guardas agirem daquele jeito. Eles simplesmente assumiram o papel e se deixaram levar pelas expectativas daquele contexto. E Zimbardo também entrou no jogo como diretor da prisão. Ele demorou a perceber que a situação estava saindo do controle. Foi uma pesquisadora que visitou o local e se chocou com o que viu, que o convenceu a interromper tudo. Esse experimento mostra com muita clareza o poder do papel e da desindividualização. Mostra como, num ambiente que legitima certos comportamentos, o que não responsabiliza de forma clara, as pessoas comuns podem fazer coisas extraordinariamente problemáticas. Isso nos leva a uma pergunta que vai muito além do experimento. Será que a pessoa muda? Ou será que é o papel, o grupo e o contexto que autorizam essa mudança a acontecer? A psicologia social aponta que o sujeito não está fora do campo, ele é moldado por ele. E, ao mesmo tempo, também contribui para que esse campo continue existindo. Ou seja, quando a gente assume um papel, a gente também assume o que ele autoriza, mesmo que não perceba. A gente segue agora com um tema que talvez seja ainda mais desconfortável, porque não trata só do que as pessoas fazem, mas também do que elas deixam de fazer. A gente vai falar sobre o chamado efeito espectador, que é quando diante de uma situação de emergência ou injustiça, as pessoas se calam, não agem, ficam esperando que alguém faça alguma coisa. Esse fenômeno foi investigado a partir de um caso real que ficou muito conhecido, o assassinato de Kitty Genovese, em Nova York, na década de 60. O que chamou a atenção na época foi o fato de que vários vizinhos teriam ouvido os gritos dela pedindo socorro e ninguém interveio a tempo. Esse caso gerou uma pergunta importante na psicologia social. Por que, quando tem mais gente em volta, a chance de alguém agir diminui? E junto com essa pergunta vem outra, ainda mais importante. O que é, afinal, responsabilidade social? A gente vai ver que a omissão não é só questão de caráter, nem sempre é indiferença. Ela pode ser resultado direto do contexto social, da dinâmica de grupo, da presença de normas implícitas e do nosso próprio medo de agir diferente. Essa parte da aula vai nos convidar a olhar para situações em que o silêncio coletivo fala mais alto que a ação individual e pensar o que nos impede ou o que nos autoriza a se responsabilizar. Vamos junto? O efeito espectador é um conceito da psicologia social que descreve um fenômeno bem curioso e, ao mesmo tempo, bem preocupante. Quanto maior o número de pessoas presentes numa situação de emergência, menor é a chance de que alguém efetivamente ajude. Isso foi observado e estudado pelos psicólogos John Darley e Bibi Latané, que começaram a investigar o comportamento de ajuda depois do caso de Kitty Genovese.
A explicação central para esse fenômeno é o que eles chamaram de difusão da responsabilidade. Quando estamos sozinhos, sentimos que a responsabilidade de agir é inteiramente nossa. Mas quando estamos em grupo, a tendência é pensar: alguém vai fazer alguma coisa. Não é o meu lugar. Alguém mais capacitado vai intervir. E o resultado? Todo mundo pensa a mesma coisa e ninguém age. Isso pode acontecer em situações graves, como um acidente, uma agressão, mas também em situações cotidianas. Um comentário ofensivo numa sala de aula, um colega sendo excluído, um erro evidente numa reunião e todo mundo em silêncio. O efeito espectador mostra que a omissão também é um fenômeno social e que a passividade pode ser aprendida, normalizada e até protegida pelo grupo. A gente vai entender mais sobre isso nos próximos slides e refletir sobre o que pode nos ajudar a romper esse padrão. Depois do caso da Kiri, os psicólogos Darley e Latané começaram a realizar uma série de estudos experimentais para entender como e por que o número de pessoas afeta o comportamento de ajuda. Um dos experimentos mais conhecidos envolvia uma situação simulada de emergência. Os participantes acreditavam estar conversando com outras pessoas por interfone e, em dado momento, ouviam alguém do outro lado dizendo que estava passando mal, pedindo ajuda. O que se observou foi o seguinte: quando o participante achava que era o único ouvindo, a grande maioria agia rapidamente. Mas quando acreditava que várias outras pessoas também estavam ouvindo, a chance de agir caía bastante. Ou seja, quanto mais gente envolvida, mais a responsabilidade se dilui e menos pressão individual se sente para intervir. Mas tem mais coisa acontecendo ali. Além da difusão da responsabilidade, outros dois fatores ajudam a explicar essa inação. Por exemplo, a avaliação ambígua da situação. A pessoa hesita porque tem medo de interpretar errado, parecer exagerada ou ser julgada pelos outros. Será que é isso mesmo? Será que devo me meter? Imitação da passividade. Se ninguém ao redor está fazendo nada, a tendência é achar que o melhor é não fazer também. O grupo, mais uma vez, serve como régua do que é aceitável. Esses estudos ajudaram a mostrar que a omissão pode ser mais sobre o ambiente do que sobre a pessoa, e que muitas vezes agir exige romper com o silêncio coletivo, o que nem sempre é fácil. Nos próximos slides, a gente vai pensar em como isso aparece na vida real, nas redes, nas instituições e no nosso cotidiano. Diante do efeito espectador, a pergunta que fica é: o que poderia fazer alguém agir mesmo quando todo mundo em volta está parado? E é aqui que entra o conceito de responsabilidade social. Na psicologia social, a responsabilidade social é a disposição de uma pessoa para ajudar ou se posicionar em benefício de outra, mesmo quando isso não traz vantagem direta. É aquela ideia de que se está ao meu alcance é também minha responsabilidade. Mas essa disposição não nasce do nada, ela é construída a partir de muitos fatores: a educação, valores culturais, exemplos, experiências e principalmente o contexto. Hoje esse tema ganha novas camadas. Pensa nas redes sociais. Quantas vezes a gente vê vídeos de violência sendo filmados, mas ninguém intervém? Ou comentários agressivos sendo ignorados porque não é comigo? Ou injustiças acontecendo em instituições e todo mundo dizendo: isso é com outro setor? O que a psicologia social ajuda a mostrar é que a omissão também é estruturada. Ela pode ser aprendida, esperada, naturalizada. E por isso, romper com o efeito espectador exige mais do que boa intenção, exige coragem. Sim, mas também um ambiente que legitime o envolvimento, que valorize a responsabilidade e que acolha o posicionamento ético. Então, mais do que perguntar por que ninguém fez nada, talvez a gente precise perguntar que tipo de contexto estamos criando e que tipo de sujeito ele forma. Agora a gente entra em uma parte bem sensível da aula. Vamos falar sobre estereótipos, preconceito e discriminação. Esses fenômenos não são apenas conceitos da psicologia, são vivências cotidianas. Eles afetam oportunidades, relações, decisões
e muitas vezes colocam vidas em risco. E o que a psicologia social mostra é que eles não surgem do nada. Eles são construídos socialmente, aprendidos desde cedo e mantidos ao longo do tempo, muitas vezes sem que a gente perceba. A gente vai entender o que cada um desses termos significa, como eles se relacionam, quais são suas origens cognitivas, emocionais e sociais, e como se manifestam de forma sutil, institucional ou estrutural. Vamos também olhar para a teoria da identidade social, de Henri Tajfel, que ajuda a explicar por que a simples ideia de nós e eles já pode ser suficiente para gerar exclusão. Mais do que buscar culpados, o nosso foco aqui é entender os mecanismos que sustentam o preconceito, para que a gente possa reconhecê-los e enfrentá-los com mais consciência. Vamos nessa? Para começar, a gente precisa diferenciar 3 conceitos que costumam ser usados como sinônimos, mas que na psicologia social têm significados distintos. Estereótipos são crenças generalizadas sobre membros de um grupo, e eles podem até parecer inofensivos ou até positivos, mas o ponto aqui é que eles reduzem a complexidade de uma pessoa a uma ideia fixa. Exemplo: mulheres são mais emocionais, idosos entendem menos de tecnologia. Mesmo quando parecem elogios, os estereótipos limitam. Preconceito é a atitude negativa em relação a alguém, com base no grupo ao qual essa pessoa pertence. É mais emocional. Pode envolver medo, raiva, desconfiança ou desprezo. Nem sempre é declarado, mas está lá, influenciando o julgamento. Discriminação é a manifestação comportamental do preconceito. É quando essa atitude se transforma em ação. Excluir, impedir, desvalorizar, humilhar ou negar direitos com base na pertença a um grupo. Esses 3 processos estão conectados, mas não são a mesma coisa. E o mais importante, muitas vezes eles operam de forma implícita. A gente pode reproduzir estereótipos e agir com preconceito, mesmo sem perceber, só porque aquilo está naturalizado culturalmente. A psicologia social ajuda justamente nisso, a reconhecer esses mecanismos sutis, entender como eles se formam e pensar no que a gente pode fazer para romper com essas repetições. No próximo slide, a gente vai ver de onde esses processos vêm e por que são tão persistentes. Agora que a gente já entendeu o que são estereótipos, preconceito e discriminação, a pergunta é: de onde isso vem? A psicologia social aponta 3 grandes fontes que ajudam a explicar como os preconceitos se formam e se mantêm. Raízes cognitivas. Nosso cérebro tem a tendência de categorizar o mundo em grupos. Isso facilita a organização da informação, mas também leva à simplificação e à generalização. A gente cria atalhos mentais e acaba atribuindo características fixas a grupos inteiros. É daí que nascem muitos estereótipos. Raízes emocionais. O preconceito também pode ser movido por emoções como medo, raiva ou frustração. Às vezes projetamos nesse grupo o que não conseguimos lidar internamente. Outras vezes aprendemos a sentir desconfiança ou aversão com base em experiências isoladas ou discursos herdados. Raízes sociais. E aqui outra vez o ponto mais importante. Muitos preconceitos são mantidos por estruturas de poder. Eles não existem só na cabeça das pessoas, eles são úteis para manter privilégios, hierarquias e desigualdades. Por isso, quando a gente fala em preconceito, não está falando só de opinião ou de gostar ou não gostar. A gente está falando de mecanismos sociais que reforçam a exclusão, muitas vezes de forma silenciosa, naturalizada e até institucional. Quando a gente pensa em preconceito, é comum imaginar situações explícitas como ofensas diretas ou discursos abertamente discriminatórios. Mas a psicologia social mostra que muito do preconceito hoje opera de forma mais sutil, mais institucionalizada e, justamente por isso, mais difícil de perceber. Vamos ver 3 formas de manifestação. O preconceito sutil é aquele que se disfarça de opinião, de brincadeira
ou só de um jeito de falar. Aparecem piadas em expressões comuns ou em frases como não tenho nada contra, mas tenho até amigos que são. Esse tipo de preconceito não é dito como ataque direto, mas carrega julgamento, exclusão e estigmas. Preconceito institucional. Aqui o preconceito não está na pessoa, mas na estrutura da instituição. É quando uma escola, empresa, hospital ou sistema de justiça funciona de um jeito que exclui, desvaloriza ou ignora certos grupos, mesmo sem uma regra explícita dizendo isso. Por exemplo, a ausência de acessibilidade, currículos que invisibilizam histórias negras ou indígenas, políticas que teoricamente são neutras, mas que afetam grupos de forma desigual. Preconceito estrutural é o mais profundo, porque está naturalizado no funcionamento da sociedade. É quando certas desigualdades são vistas como normais, inevitáveis ou até merecidas. É o que faz com que determinadas populações tenham menos acesso, mais exposição à violência, mais dificuldade de mobilidade social, e isso seja encarado como parte do sistema. O grande desafio aqui é que quanto mais sutil o preconceito, mais difícil é nomeá-lo e mais fácil é justificá-lo. No próximo slide, a gente vai trazer a teoria da identidade do Henri Tajfel, que ajuda a entender como a simples ideia de grupo já pode criar exclusão. Agora, para fechar essa parte da aula, a gente vai olhar para uma teoria que ajuda muito a entender por que a gente tende a favorecer o nós e desvalorizar o outro, mesmo sem perceber. Essa é a teoria da identidade social, proposta por Henri Tajfel, um dos grandes nomes da psicologia social. O que o Tajfel mostrou em seus estudos é que o simples fato de dividir pessoas em grupos já é suficiente para gerar favoritismo dentro do grupo e exclusão do grupo oposto. Mesmo quando esses grupos são criados de forma totalmente aleatória, por exemplo, grupo azul e grupo verde, as pessoas tendem a se identificar com o próprio grupo, valorizar as atitudes do nós e julgar negativamente o grupo do outro. Ou seja, o preconceito pode surgir mesmo sem conflito prévio, sem histórico negativo e sem má intenção. Ele pode vir só da necessidade de pertença e diferenciação. Essa lógica de nós versus eles aparece o tempo todo no cotidiano, na escola, nas torcidas, nas disputas políticas, nas redes sociais, nas relações de classe, gênero e raça. E o problema é que, quando o outro é visto apenas como parte de um grupo, ele perde a complexidade de sujeito. A gente passa a falar sobre ele ou contra ele sem se perguntar com quem estamos falando. Essa teoria mostra que a exclusão não depende de ódio declarado. Ela pode acontecer por automatismos sociais, por identidades que se fortalecem pela oposição ao outro. Isso reforça o que a gente vem dizendo desde o início da aula. Os comportamentos não surgem do nada, eles são produzidos por contextos, grupos, papéis, normas e também por formas de perceber o mundo. A gente chega agora na parte final da aula, mas nem por isso menos importante. Vamos falar então sobre persuasão, influência social e mudança de atitudes. Até aqui nós vimos como o comportamento pode ser moldado pela presença do grupo, pela autoridade, pelo papel social, pelas normas. Agora a gente vai olhar com mais atenção para como as nossas crenças, opiniões e atitudes também são influenciadas muitas vezes de forma sutil. Não por ser apenas sutil, mas também por ser estratégica e profundamente eficaz. Quando falamos em persuasão, estamos falando de um tipo específico de influência social, em que há uma intenção clara de convencer alguém a mudar de atitude ou comportamento. Isso pode acontecer por meio de um discurso, de uma imagem, de um argumento lógico ou de um apelo emocional. E essa influência não é só interpessoal, ela está presente em campanhas políticas, publicidade, fake news, marketing, redes sociais, discursos públicos e até em conversas do dia a dia. Nessa sessão a gente vai entender o que é uma atitude, como ela se forma e se transforma, e o que faz com que a gente mude de ideia ou mantenha uma crença mesmo quando as evidências dizem o contrário.
vamos passar por 3 modelos clássicos de persuasão: o modelo de Yale, a teoria da dissonância cognitiva, e o modelo das rotas de persuasão. E como sempre, a ideia aqui não é só saber o que os estudos dizem, é pensar como esses mecanismos atuam sobre mim e como eu posso usar esse conhecimento de forma ética, crítica e responsável. Antes de entrar nos modelos, a gente precisa deixar bem claro o que esses termos significam. Influência social, como a gente já viu ao longo da aula, é um conceito amplo. Ele se refere a qualquer processo pelo qual o comportamento, a atitude ou a crença de uma pessoa é afetada pela presença real ou simbólica de outra pessoa. A persuasão é um tipo específico de influência. Ela envolve uma tentativa deliberada de provocar mudança, geralmente por meio da linguagem, da argumentação, da repetição ou de apelos emocionais. Já a atitude é um conceito central aqui. Na psicologia social, a atitude é uma disposição relativamente estável que temos em relação a algo ou a alguém. Ela envolve 3 dimensões: um componente cognitivo, o que eu penso sobre aquele objeto ou tema, um componente afetivo, o que eu sinto em relação a ele, e um componente comportamental, como eu tendo a agir diante dele. E aí, quando a gente fala em mudança de atitude, a gente está se referindo a qualquer transformação nesses componentes, seja por informação nova, por experiência vivida ou por influência externa. O mais interessante é que essa mudança nem sempre acontece de forma consciente. Às vezes a gente nem percebe que está mudando de opinião ou que está sendo convencido de algo. E é exatamente por isso que entender esses processos é tão importante. Para reconhecer quando estamos sendo influenciados, para analisar como essa influência acontece e para pensar que tipo de discurso a gente mesmo reproduz e com que efeitos. Nos próximos slides, a gente vai conhecer 3 modelos teóricos que explicam como a persuasão acontece. O primeiro modelo que a gente vai ver é um dos mais antigos e influentes no estudo da persuasão, o modelo de Yale, desenvolvido por Carl Hovland e sua equipe na década de 1950. Esse modelo nasceu em um contexto bem específico: como tornar mais eficazes as mensagens de propaganda durante e pós a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, desde o início a ideia era entender o que faz uma mensagem realmente convencer alguém. E, segundo Hovland, 3 fatores são determinantes nesse processo: quem diz, o que se diz e para quem se diz. Quem diz, ou seja, a fonte da mensagem, aqui o que importa é se a pessoa ou instituição que está falando é percebida como confiável, simpática ou especialista no assunto. Exemplo: uma mensagem dita por alguém com autoridade no tema tende a ter mais impacto. O que se diz, ou seja, o conteúdo da mensagem, a clareza, o tom, o apelo emocional, a organização do argumento, tudo isso influencia na forma como a mensagem é recebida. Mensagens equilibradas, com argumentos claros e que reconhecem diferentes pontos de vista, tendem a gerar mais adesão. Para quem se diz, o público-alvo. Pessoas mais jovens, menos envolvidas com o tema ou que estejam distraídas, por exemplo, são mais suscetíveis à persuasão. Esse modelo foi muito importante porque mostrou que a eficácia de uma mensagem não depende só do conteúdo, mas também de quem fala, de como fala e de quem escuta. Até hoje, ela é a base de muitas estratégias de publicidade, marketing político, comunicação institucional, mas também levanta uma questão ética importante. Persuadir é o mesmo que manipular? Onde está o limite? A gente vai continuar pensando nisso nos próximos modelos, especialmente quando a mudança de atitude não acontece porque alguém nos convenceu, mas porque a gente precisa manter uma certa coerência interna. Agora, vamos para um dos conceitos mais famosos e mais citados da psicologia social, a teoria da dissonância cognitiva, proposta por Leon Festinger em 1957. A ideia central é a seguinte: a gente tende a buscar coerência entre aquilo que acredita, sente e faz. Quando essa coerência é quebrada, surge um mal-estar psicológico, que Festinger chamou de dissonância cognitiva.
E como a gente resolve esse desconforto? Mudando alguma coisa. Às vezes a gente muda a crença, outras vezes reinterpreta o comportamento, ou até reescreve a narrativa para deixar tudo mais encaixado. Vamos a um exemplo clássico. No experimento de Fechting e Carl Smith, participantes realizavam uma tarefa extremamente chata. Depois, eram convidados a mentir e dizer que ela foi divertida, para ajudar na divulgação do experimento. Alguns receberam $20 para mentir, outros apenas $1. O resultado? Quem recebeu só $1 foi quem mais mudou sua atitude. Começaram a dizer que a tarefa não era tão ruim assim. Por quê? Porque $1 não justifica a mentira. Então, para reduzir a dissonância, mudaram sua percepção da atividade. Essa teoria é muito interessante porque mostra que as pessoas não mudam só quando alguém as convence. Muitas vezes elas mudam porque precisam restaurar o equilíbrio interno. Na prática, isso explica muitos comportamentos que parecem irracionais. Quando a gente justifica uma compra que não precisava, quando continua defendendo uma ideia mesmo depois de descobrir que ela está errada, ou quando adapta uma opinião para não parecer incoerente com algo que já fez. A dissonância cognitiva nos mostra que a mudança de atitude pode vir de dentro, como uma forma de proteger a própria narrativa. Logo em seguida, nós vamos compreender um modelo muito influente que explica por que às vezes somos convencidos por argumentos sólidos e outras vezes só por aparência, emoção ou repetição. Para fechar essa parte dos modelos, a gente vai falar sobre a proposta de Perry Cacioppo, dos anos 1980, que é conhecida como Modelo da Elaboração da Probabilidade, ou simplesmente Modelo das Rotas de Persuasão. A ideia deles é simples, mas muito importante. Existem duas formas principais de sermos persuadidos, e isso depende do nível de envolvimento e atenção que a gente dedica à mensagem. A primeira é a rota central da persuasão. Ela acontece quando a pessoa está atenta, interessada, engajada e analisa com cuidado o conteúdo da mensagem. Aqui, o convencimento vem dos argumentos em si, se são lógicos, consistentes, bem fundamentados. A mudança de atitude, nesse caso, tende a ser mais duradoura. A segunda é a rota periférica. Ela acontece quando a pessoa está distraída, desinteressada ou não tem muito conhecimento sobre o assunto. Nesse caso, o que pesa são aspectos superficiais, a aparência da fonte, o tom emocional da fala, o carisma da pessoa, a repetição da ideia. A mudança pode até acontecer, mas tende a ser mais frágil e mais facilmente revertida. Um exemplo bem cotidiano. Você está super interessado num tema e assiste a um vídeo explicativo completo, cheio de dados. Isso é rota central. Agora, se você está rolando o feed e dá um like num post só porque tem uma frase de impacto e uma imagem bonita, isso é rota periférica. Esse modelo é muito importante hoje porque ajuda a entender como as pessoas formam e mudam opiniões nas redes sociais, na política, no consumo. E mais, mostra que nem sempre somos persuadidos pelo que faz sentido. Às vezes é só pelo que chama atenção. Por isso, conhecer essas rotas também nos ajuda a pensar como queremos comunicar e como queremos ser impactados. No próximo slide, a gente vai pensar nas aplicações práticas de tudo isso, como esses mecanismos aparecem no cotidiano e quais são os riscos éticos envolvidos. Agora é hora de olhar para isso fora da teoria. Onde tudo isso aparece na prática? Na publicidade, quando somos levados a desejar algo, não pelos argumentos, mas pelas emoções que a marca desperta. Na política, quando campanhas usam apelos emocionais, carisma da figura pública ou frases de impacto em vez de debate racional. Nas redes sociais, quando discursos enviesados ou notícias falsas se espalham rapidamente porque foram formatados para tocar mais na emoção do que na razão. E tudo isso levanta uma questão importante. Como diferenciar informação de manipulação? Quando uma tentativa de convencimento deixa de ser legítima e passa a ser perigosa? Aqui, a psicologia social não oferece uma resposta pronta, mas propõe um cuidado. Conhecer os mecanismos de persuasão é também uma forma de se proteger deles. É uma forma de fazer escolhas mais conscientes, de desenvolver senso crítico e de entender que a nossa opinião, às vezes, não é tão nossa assim. E o mais importante,
quando a gente conhece esses mecanismos, também passa a ter mais responsabilidade sobre o que comunica, sobre como compartilha ideias, sobre como influencia os outros e sobre o impacto ético dessa influência. No fundo, o que a gente está falando aqui é sobre liberdade. Não no sentido romântico de fazer o que quiser, mas no sentido profundo de saber o que está em jogo quando pensamos, sentimos e decidimos. Agora a gente chega na parte final da aula, então eu vou te propor algumas questões para você refletir. Eu quero te deixar com 3 perguntas para pensar com calma. Você pode só refletir em silêncio, anotar num caderno, conversar com alguém ou até voltar nelas depois. O importante aqui não é dar a resposta certa, mas se escutar a partir de tudo que vimos até agora. Primeira pergunta: qual dos experimentos clássicos mais te marcou? Asch, Milgram, Zimbardo, Festinger, Darley e Latané? Por quê? O que esse experimento fez você pensar sobre o comportamento humano e sobre você mesmo? Você consegue relacionar isso com alguma experiência que já viveu, presenciou ou ouviu? Segunda pergunta: você acredita que vale a pena causar desconforto nos participantes de uma pesquisa se isso ajudar a revelar verdades importantes sobre a sociedade? Qual o limite entre investigar e manipular? Como você entende a responsabilidade ética de quem pesquisa o comportamento humano? E terceira pergunta: se você estivesse no lugar de um dos participantes dos experimentos de Milgram ou Zimbardo, como acha que reagiria? Você se vê obedecendo ordens injustas ou assumindo papéis opressores? Ou acha que resistiria? Quais fatores poderiam te levar a manter ou a romper com o que esperam de você? Essas perguntas são um convite para seguir pensando. Essas são as referências que eu utilizei para pensar e elaborar essa aula. Chegando agora no finalzinho, dá para a gente pensar que percorreu muita coisa até aqui. Falamos sobre conformismo, obediência, papéis sociais, omissão, preconceito, persuasão. E em cada um desses temas teve uma pergunta atravessando tudo. O que leva pessoas comuns a agir de certas formas ou a não agir em determinados contextos sociais. Se tem algo que essa aula tenta mostrar é que o comportamento humano não é uma escolha isolada. Ele é o resultado de uma série de forças que passa por um grupo, normas, instituições, linguagem, desejo de pertencimento e estruturas de poder. E por isso a psicologia social não é só uma ciência que explica o comportamento, ela também levanta questões éticas. Porque quando a gente entende como as atitudes podem ser moldadas pelo grupo, pela autoridade, pela expectativa ou pela propaganda, a gente também precisa pensar como tudo isso está operando hoje, nas nossas vidas, nas redes, nas instituições. Como a gente pode se responsabilizar por aquilo que reproduz, incentiva ou silencia? A psicologia social tem esse papel, ajudar a enxergar o que normalmente passa despercebido. E ao fazer isso, ela nos convida a agir de forma mais consciente, mais crítica e mais comprometida com o coletivo. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, me acompanha também nas outras redes. Lá no Instagram eu compartilho reflexões, conteúdos complementares e também bastidores do que venho produzindo. No YouTube você já sabe, tem mais aulas como essa e novas playlists vindo aí. No Spotify você pode ouvir os episódios dos meus podcasts sobre psicologia, sociedade e subjetividade, onde quer que você esteja. Você me encontra nas redes como @psi.lidiabrelas. Fico feliz demais por você estar aqui e se quiser, compartilhe esse conteúdo com alguém que também está estudando ou se interessando por psicologia social. Muito obrigada e até mais.